A agricultura é a base da civilização humana. No entanto, muitas pessoas não sabem que a radiação desempenha um papel importante na produção agrícola, mas antes de entrar nesse debate, precisamos ter o conhecimento do que é radiação e agricultura. A agricultura é a prática do cultivo do solo, com o objetivo de produzir alimentos e matérias-primas, sendo uma atividade econômica integrante no setor primário. Pode ser classificada de acordo com um conjunto de técnicas para cultivar a terra e os objetivos da produção. Além disso, pode ser dividida em sistemas extensivos ou intensivos, com base no emprego de mão de obra, no volume de capital investido e nas práticas desenvolvidas na lavoura. A produção agrícola constitui a base econômica de muitos países, como é o caso do Brasil. A radiação é a propagação de ondas eletromagnéticas e partículas emitidas por fontes naturais como o Sol ou artificiais, como a radiação gama, utilizada para esterilizar sementes e eliminar pragas e doenças. A radiação é caracterizada pela emissão e transferência de energia na forma de partículas ou ondas eletromagnéticas, seja no vácuo, seja em outro meio. Todos os dias estamos expostos à radiação de diversas fontes. Alguns exemplos de radiação são infravermelha, alfa, gama, entre outros. A radiação e a agricultura estão interligadas, já que a radiação é usada para esterilizar sementes, eliminar pragas e doenças, e até mesmo para melhorar a qualidade dos alimentos. Isso pode aumentar a produção e reduzir o uso de pesticidas. A radiação beneficia o processo da fotossíntese. Um dos principais benefícios da radiação na fotossíntese é a energia para a conversão de CO2 e H2O, onde a radiação solar fornece a energia necessária para converter dióxido de carbono e água em glicose e oxigênio. Além da produção de ATP e NADPH, onde a radiação é absorvida pelos pigmentos fotossintéticos, como a clorofila, que é convertida em energia química sob a forma de ATP e NADPH. Também contribui na regulação do crescimento e desenvolvimento das plantas, sendo também essencial para a produção de oxigênio, que é fundamental para a vida na Terra. A radiação também é capaz de orientar as plantas em direção à luz através da regulação do fototropismo. Quais efeitos da radiação contribuem para o crescimento e desenvolvimento das plantas? A radiação pode ter vários efeitos sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas, dependendo da sua intensidade, tempo e tipo de radiação. Entre os fatores mais importantes para a produtividade está a energia proveniente da luz solar, utilizada pelas plantas durante a fotossíntese. Nesse processo, os carboidratos são produzidos e armazenados pela planta para o seu crescimento, desenvolvimento e formação de estruturas, como sementes e frutos. A intensidade e a qualidade da luz afetam diretamente a taxa fotossintética, sendo os fótons de comprimento de onda mais curtos, como a ultravioleta, podem gerar danos à célula, enquanto de comprimento mais longa, talvez não promovam a fotossíntese. Dois conceitos são essenciais ao relacionar a incidência de energia com a fotossíntese. O ponto de compensação LSP, que marca o ponto inicial da fotossíntese, e o ponto LSP, que ocorre quando a fotossíntese chega no seu ponto máximo. Como outro exemplo, nós temos a luz azul responsável pelo crescimento vegetativo e foliar, a luz vermelha próxima, que regula a floração e a frutificação, e a luz vermelha distante, que pode causar alongamento nas plantas. De que forma a radiação influencia na produção dos frutos? A radiação, especialmente a solar, tem um papel fundamental na produção de frutos e influencia de várias formas, desde a redução do micro-organismo, que causa um atraso do amadurecimento. O equilíbrio entre micro-organismos favoráveis e prejudiciais é fundamental na produção de frutos saudáveis. O manejo adequado do solo, o uso de bioagentes naturais ajudam a promover a ação positiva do micro-organismo.
O amadurecimento adequado dos frutos é essencial para garantir que as sementes se desenvolvam corretamente, garantindo a continuidade genética e a sustentabilidade para o cultivo. Ou seja, o amadurecimento é um processo fundamental para a produção de frutos saudáveis e em boas condições para o consumo ou a comercialização. Como a radiação contribui para o controle de pragas e doenças? Bom, a radiação contribui para o controle de pragas e doenças, sendo uma alternativa sustentável ao uso de pesticidas e produtos químicos. Uma das principais aplicações é a técnica de inseto estéreo, que consiste em expor insetos machos à radiação ionizante. As estéreis liberadas no ambiente acasalam com fêmeas selvagens para gerar descendentes, reduzindo gradualmente a população da praga. Além disso, a radiação é usada para desinfestar alimentos e produtos agrícolas, eliminando insetos, as larvas e ovos em grãos, frutos e vegetais, aumentando sua vida útil sem deixar resíduos químicos. Isso contribui para a segurança alimentar e reduz a necessidade de pesticidas. A radiação também auxilia no controle de fungos e bactérias em produtos agrícolas, ajudando a evitar o apodrecimento de alimentos e reduzindo perdas na colheita e no armazenamento. Como a radiação pode causar estresse por calor e prejudicar a produção agrícola? A radiação solar é essencial para a fotossíntese. Também pode causar estresse por calor nas plantas, afetando a produção agrícola. Intensidade e duração excessiva da radiação solar aumenta a temperatura das folhas além do limite ótimo para esse processo fisiológico. Isso leva à redução da fotossíntese, pois a enzima responsável por esse processo torna-se menor eficiente em altas temperaturas. Justamente a respiração aumenta, aumentando a perda de energia e recursos. A transpiração também é afetada, podendo levar à desidratação e ao fechamento do estômago, reduzindo ainda mais a absorção do CO2 para a fotossíntese. Em conjunto, esses fatores resultam em menor crescimento, desenvolvimento de frutos e sementes de menor qualidade e, portanto, redução da produtividade agrícola. Plantas diferentes apresentam diferentes níveis de tolerância ao estresse por calor induzido pela essa radiação. Quais são os efeitos negativos da radiação sobre a perda de água na agricultura? A radiação pode ter efeitos negativos sobre a perda de água na agricultura de várias maneiras. A radioatividade solar pode aumentar a evapotranspiração, que é a perda de água das plantas e do solo, levando a uma maior demanda de água para irrigação. Ela pode aumentar a evaporação da água do solo e da superfície das plantas. Ela também pode alterar o ciclo da água no solo, por infiltração e escoamento. A energia excessiva pode causar estresse nas plantas, reduzindo a produtividade agrícola. Além disso, a temperatura do solo pode aumentar, que acontece na evaporação e transpiração. Também pode reduzir a umidade do solo. Ela pode alterar os padrões de chuva, levando a maior variabilidade e disponibilidade de água para a agricultura. Para mitigar esses efeitos, os agricultores podem adotar práticas como a irrigação eficiente, plantio de culturas resistentes ao estresse hídrico, uso de tecnologias de conservação de água e planejamento agrícola adaptado às condições climáticas locais. De qual forma a radiação contribui para a causa de danos do DNA das plantas? Existem dois tipos de radiação, a radiação ultravioleta e a radiação ionizante. Pode ter efeitos devastadores sobre o DNA de organismos vivos, incluindo plantas e seres humanos. Quando as moléculas de DNA são expostas à radiação, pode ocorrer alterações na estrutura de dupla hélice, resultando em mutações. Essas mutações podem comprometer a integridade genética das células, levando a problemas como o câncer em humanos e a diminuição da resistência das plantas a doenças. No contexto agrícola, os danos ao DNA das plantas podem
afetar diretamente a produtividade. As alterações genéticas podem resultar em características indesejadas, como crescimento reduzido ou vulnerabilidade a pragas. Além disso, as mutações induzidas pela radiação podem causar a expressão de proteínas prejudiciais ou desregularidades, impactando negativamente o desenvolvimento das culturas. É importante destacar que nem todos os efeitos da radiação são negativos. Em doses controladas, a radiação pode ser utilizada para promover a resistência das plantas a certas condições adversas. No entanto, o equilíbrio é crucial. Altos níveis de exposição à radiação podem levar a consequências irreversíveis para o DNA e, por consequência, para as seguranças alimentar e a biodiversidade. Portanto, enquanto a radiação desempenha um papel vital na agricultura moderna, é fundamental monitorar e gerenciar a utilização para minimizar os danos do DNA e garantir um futuro sustentável para a produção agrícola. Como a radiação impacta nas alterações do ciclo de nutrientes da agricultura? A radiação pode impactar de várias maneiras. A radiação solar é essencial para a fotossíntese, mas a radiação excessiva ela pode danificar as plantas e reduzir a eficiência da fotossíntese. Além disso, a radiação ultravioleta, mais conhecida como UV, ela pode afetar a decomposição da matéria orgânica no solo, alterando a disponibilidade de nutrientes para as plantas. A radiação também pode afetar na atividade microbiana no solo, alterando a disponibilidade dos micro-organismos de decompor a matéria orgânica e liberar os nutrientes. O que é o aquecimento global e quais os motivos que ele vem prejudicando a agricultura? O aquecimento global é um fenômeno de aumento das temperaturas do planeta Terra, para além do patamar considerado normal e é entendido como a intensificação do efeito estufa. A Agência Espacial Norte-Americana NASA estima que a Terra estava a 1,36 graus Celsius mais quente do ano de 2023, do que a média do período pré-industrial. A maior parte do aquecimento aconteceu a partir da segunda metade da década de 1970. Não somente isso, as temperaturas registradas nos últimos 10 anos foram as mais altas já registradas desde o início das medições. O aquecimento global tem várias consequências graves para o planeta. Algumas das principais são aumento das temperaturas, ondas de calor mais frequentes e intensas, impacto na saúde humana, aumentando casos de insolação e desidratação, derretimento de geleiras e aumento do nível do mar, inundação de cidades costeiras e ilhas, deslocamento de populações devido à perda de território, mudanças climáticas extremas, secas severas e falta de água potável, tempestades, furacões e ciclones mais fortes, perda de biodiversidade, extinção de espécies que não conseguem se adaptar, destruição de ecossistemas, impactos na produção de alimentos, redução na produtividade agrícola, aumento da fome e insegurança alimentar, doença e problemas de saúde, maior propagação de doenças tropicais como dengue e malária, poluição do ar agravando problemas respiratórios, maior ocorrência de incêndios florestais, o aumento de temperatura a longo período de seca torna a floresta mais vulnerável ao fogo, isso destrói habitats, libera mais CO2 na atmosfera e piora a qualidade do ar. Redução de reservas de água doce. O derretimento das geleiras ameaça a principal fonte de água potável para milhões de pessoas. Lagos e rios estão secando em diversas partes do mundo. Impacto na economia. Setores como agricultura, pesca e turismo sofrem prejuízos significativos. Empresas precisam gastar mais com infraestrutura para lidar com desastres naturais.